Que pontos interessantes até que você traz aqui, aí você fala em relação à questão fiscal, dos riscos, e a gente falando aqui desse contexto todo com Brasília especificamente, né? Entender, até porque lá em Brasília a gente vê que muitas vezes Brasília em si, o Congresso, ele age ali muito pelos interesses, né? Brasília, nesse sentido, eu queria entrar aqui no contexto, tá brigando agora com o STF, mas em relação ao Executivo, a LDO ali do orçamento, ela deixou claro, né, que ao governo ali autorizar, na verdade, ou aceitar, vamos dizer que acho que a palavra melhor é aceitar, em colocar ali no orçamento, né, o compromisso em pagar até julho 65% das emendas ao Congresso, conseguiu, de fato, o governo conseguiu ali deixar um waiver, talvez uma autorização para com que o governo ali persiga apenas o piso da meta e não o centro dessa meta fiscal, né? O compromisso em si, acho que a gente sempre já falou aqui, ele nunca existiu, você sempre coloca isso até aqui nas suas discussões, que o arcabouço ele nasceu morto, mas qual é o recado, né, que a gente enxerga agora? Para que a meta existe? Né, de fato, né, ela não vai ser cumprida, ela é flexibilizada aí quando de fato sempre incomoda? Paula, o Brasil é o país para inglês ver, né? Nós gostamos de nos auto-enganar. E nós nos auto-enganamos com uma série de coisas, né? A gente gosta de bater no peito e dizer que é a 10ª economia do mundo. Não é mais a 10ª economia do mundo. A gente até isso conseguiu perder. Agora, ser 10ª economia do mundo não quer dizer nada. E a gente se engana de achar que isso conta para alguma coisa. E é da mesma maneira que a gente cria um arcabouço fiscal que não tem pé, não tem mordida, é uma mordida banguela e que não tem nenhuma consequência. Nós temos uma democracia fragilizada, então essa estrutura fiscal que nós temos, ela só existe um confronto entre executivo e legislativo quando é conveniente para o legislativo. O legislativo não faz parte de um movimento probo em termos de virtude fiscal. O legislativo nunca foi a favor a probidade administrativa alguma, muito menos a probidade fiscal. Então a gente se engana quando a gente acha que no Congresso existem as sementes de um movimento fiscalista, quando não existe. O que existe é um movimento que quer obter ganhos pessoais a qualquer custo, no mais curto espaço de tempo e capaz de trocar até a mãe. Entrega a mãe, vende e entrega a mãe, que é a questão que a gente está vendo hoje com relação à LDO. A grande vergonha da LDO é que ela não tem nenhum tipo de impedimento para fazer com que os gastos do governo cresçam dentro do próprio arcabouço fiscal, que é um crescimento de 2,5%. Nem isso ele é capaz de fazer. E com a anuência do Congresso Nacional, porque o governo se prontificou, aceitou na barganha para que as suas propostas sejam apoiadas principalmente num ano eleitoral presidencial, né? Eleição presidencial, para que o Congresso receba até julho do ano que vem, a grande parte, a fatia do leão das emendas, e ainda existe negociação para chegar aos 70% ao invés de somente aos 60%, como foi dito anteriormente. Isso significa o quê? Nós não vamos ter superávit primário no ano que vem. Se tudo der certo, a gente vai ficar no 0-0. Porém, a gente não vai ficar no 0-0, porque num ano de eleição presidencial e com um governo gastão e um Congresso que quer ter acesso ao pote de dinheiro para poder ser reeleito, o que vai acontecer? As vistas grossas vão ocorrer e a gente vai aprofundar de uma maneira bastante profunda a questão da crise fiscal que o Brasil vem vivendo e que não tem uma solução fácil pela frente, a não ser bater de frente com a realidade que realmente vai acabar acontecendo em breve. Aí o governo, né, tem o espaço ali para mirar a banda inferior da meta,
sinalizado ali pela CMO, né, pela Comissão Mista de Orçamento, isso deve acontecer. O Tribunal de Contas já tinha falado que não poderia, mas agora abre esse espaço, né? Queria entender um pouco da percepção, né? O governo está liberado para gastar o que quiser, o governo está liberado para cumprir a meta que julgar melhor, sem efetivamente cumprir o que está determinado, inclusive, pelo próprio arcabouço entregue por ele? Arcabouço não significa nada. Foi feito porque cobraram, porque tem que ter, porque é parte da regra. Mas ter o arcabouço ou não ter é a mesma coisa, porque ele nunca evitou o crescimento das contas do governo acima do crescimento do PIB e acima da arrecadação. Quer dizer, ele essencialmente ele não serve para nada. Então ele só existe para constar, porque tem que ter. Pelo outro lado, a relação do Congresso com o governo, ela simula algum tipo de rusgas de vez em quando, de oposição de vez em quando, mas tudo isso é completamente acalmado, tudo isso é feito algo do passado no momento que a gente fala da liberação das emendas. O que o político faz é ser eleito e, ao ser eleito, ele é ser reeleito. Então, o que busca um político, principalmente os membros do Congresso, que têm eleições a cada 2 anos, é exatamente isso. É muito difícil haver uma oposição de fato. Então, é por isso que a gente tem essa deliberalidade com o orçamento público, que ele nunca, o Brasil faz mais de 20 anos que nós não temos algum tipo de equilíbrio entre receitas e gastos do governo. Quer dizer, a conta nominal no Brasil nunca fechou. Foi exatamente isso que levou à derrocada da Argentina, e isso pode ser a razão que o Brasil se aproxime no médio prazo, nos próximos 2 anos, a uma situação parecida com que a Argentina viveu o ano passado e ano retrasado. Van Dijk, nesse contexto, né, com o governo ali ampliando esse espaço, vamos dizer assim, para entregar menos ajuste ou, né, pensar aqui talvez que entregaria, mas enfim, abrindo um espaço para gastar mais em 2026, toda vez que a gente vê que a política escolhe essa flexibilidade demais, a economia ela devolve. A gente vê, devolve com juros, prêmio de risco, desconfiança. A minha pergunta é, a curva, quando a gente olha para a curva hoje, ela está precificando de fato esse risco real do fiscal, ou ali a gente pode vir até ver um movimento, né, de juros empinando ainda mais no ano que vem? A minha leitura é que a gente não tenha o reflexo total da situação fiscal do Brasil e que quando a água chegar no traseiro do governo, isso deve acontecer em meados do ano que vem, quando acabar completamente todo tipo de discricionariedade orçamentária, que a gente não puder fazer nenhum investimento a não ser através de mais dívida ou através de aumento de imposto, que tem sido a tônica, tá certo? Aí nós vamos ter um problema muito sério. E, como eu sempre digo, né, o que vai acabar acontecendo é essa gastança desmedida, já com uma queda aliás, uma queda não, uma arrecadação em crescimento que não consegue acompanhar a gastança, né? Precisa dizer que a gastança cresce a 9%, a arrecadação cresce a 4% e o PIB cresce a 1,7%. Quer dizer, essa é uma conta, infelizmente, a matemática não deixa a gente errar. E isso significa que nós temos alguns pontos para resolver a pendenga. Ou nós vamos ter mais inflação, ou nós vamos ter que ter mais imposto. Ou provavelmente um pouco de ambos. Eu ainda não consigo ver, se não houver algum tipo de processo de corte de gasto, né? Se não houver, de fato, um processo de corte de gasto, como é que nós vamos resolver a situação atual? Porque o tamanho do gasto é muito excessivo. Nós estamos falando de um crescimento que é 9% de crescimento do gasto. E nós temos um PIB que cresce a 1,7%. E, ao mesmo tempo, a arrecadação que bate recorde em cima de recorde cresce a 4%. Quer dizer, está tudo fora de escopo. Um PIB crescendo a 1,7%, a gente tem uma arrecadação que cresce a 4%,
E nesse mesmo espaço não é suficiente para pagar todos os gastos do governo, e o governo tem que aumentar, pisar no fundo, no acelerador fiscal e fazer ainda mais dívida. Nós estamos passando do limite do aceitável, nós estamos batendo no 79% na contabilidade do Tesouro e do Banco Central, nós estamos chegando perto dos 86%, segundo o FMI, e nada disso é suficiente para acender um sinal vermelho, fazer um freio de arrumação e pensar num modelo fiscal que realmente possa ser um conduíte ao crescimento econômico do Brasil. Então, essa questão que acabou de emergir com relação ao equilíbrio fiscal do ano que vem, a meta fiscal do ano que vem, não é equilíbrio fiscal, mas a meta fiscal do ano que vem é o que me traz grande preocupação. A gente já disse que chegar no mínimo minimorum da meta fiscal, que seria 0 a 0, está valendo. Isso significa que nós vamos ter um déficit que não vai ser desconsiderável.